Olá e sejam todos muito bem-vindos. Eu estou super animada para dar início a mais esse nosso mergulho profundo no conhecimento. Olá, pessoal. Pois é, eu também estou muito animado. O tema de hoje é denso, mas muito fascinante. Com certeza. E para a gente já estabelecer o alicerce logo de cara, o material que nós vamos analisar hoje é a aula 10, Doutrina do Pecado, parte 1, e essa aula foi elaborada pelo presbítero Jotinha, né? Exatamente. E ela tem uma base bem forte, que é a obra clássica chamada Somos Todos Teólogos, do R6 Pro. Isso. E olha, lendo esse material, o que me chamou muita atenção logo de início é que a Bíblia não trata o pecado como se fosse um simples escorregão, sabe? Não é só um erro bobo. Nada como uma condição patológica terminal e que, exige uma intervenção de emergência de fora. É uma transição muito drástica de se fazer, né? Porque o ser humano gosta daquelas coisas categorizadas e simples. Mas quando essa lente diagnóstica vira para nós, o problema não é um osso quebrado. Não, definitivamente não. E é por isso que a nossa missão aqui hoje é dissecar essa condição humana passando por 5 fases de um diagnóstico médico mesmo. Isso, vamos desde os sintomas visíveis até a descoberta de que a cura é impossível pelos nossos próprios esforços. Então vamos começar pela fase 1, os sintomas, né? Como em qualquer consulta médica, a gente olha primeiro para o que está visível. E o material descreve o sintoma principal dessa grande queda com 2 palavras bem fortes. Alienação e estranhamento. É isso que define o nosso sintoma principal. E isso faz todo sentido quando a gente pensa na palavra salvação, né? Porque a salvação é frequentemente descrita como uma reconciliação. Pois é. E a lógica básica é que ninguém tenta reconciliar duas pessoas que estão tomando café juntas e dando risada. Exato! A reconciliação só entra em cena quando houve uma ruptura brutal. E o material detalha como essa ruptura fraturou a humanidade em 4 eixos ou 4 direções diferentes. O primeiro eixo, que é o mais fundamental, é o homem contra Deus. E não é um mero mal-entendido, sabe? É uma coisa objetiva. É uma inimizade natural mesmo. A criatura se colocou em oposição direta ao Criador. Esse é o ponto de partida de todos os outros problemas. Tá, e é isso cascateia para os outros 3 eixos, né? O segundo seria o homem contra a natureza. E aqui a gente vê que o trabalho, que no início era para ser uma bênção, virou suor, labuta e dor. A própria criação geme. A natureza não é mais dócil, ela resiste a gente o tempo todo. E o terceiro eixo é bem visível no nosso dia a dia, que é o homem contra o homem. É a raiz de tudo que é relacionamento quebrado, desde um atrito no trabalho até guerras globais. E aí a gente chega no quarto eixo, que é onde a coisa fica bem mais íntima e complexa. O homem contra si mesmo. Nossa, eu tenho que confessar que esse quarto eixo me deixou muito surpresa. Porque a gente escuta, frases modernas como eu odeio a mim mesmo, ou lida com falta de autoestima o tempo todo, né? E normalmente a gente trata isso só como uma questão psicológica. Não é. Exatamente. A gente acha que é só uma crise de autoimagem ou pressão das redes sociais. Mas o material levanta uma reflexão muito mais profunda. Essa alienação interna é, na verdade, uma revelação de uma impiedade intrínseca. É um sintoma de um problema cósmico muito mais antigo. É fascinante pensar nisso. É quase como se nós tivéssemos virado o nosso próprio ambiente hostil, sabe? Estar desconfortável na própria pele é o eco dessa ruptura com o Criador. Porque fomos cortados da fonte de identidade. Se não sabemos de onde viemos, somos estranhos para nós mesmos. Faz todo sentido. Mas aí a gente entra na fase 2, que é a patologia. Vistos esses sintomas de alienação, a grande pergunta é: qual é a doença em si? Como a gente define a anatomia desse problema? Para isso, o Sproul e o presbítero Jotinha resgatam o breve catecismo de Westminster. Na pergunta 14, eles dão uma definição muito precisa. Pecado é qualquer falta de conformidade com ou transgressão da lei de Deus. Ah, então temos 2 vias aí, a omissão
e a comissão, certo? Exatamente. E a omissão é explicada com o termo grego hamartia. Ah, eu adorei essa parte, porque hamartia vem do contexto da arquearia grega, né? Isso significa falhar o alvo. E o mais pesado é que não é tipo um errinho de milímetros. É o fracasso total e absoluto em satisfazer a perfeição de Deus. É ficar completamente aquém do que foi exigido. Pois é. Muitas vezes a gente acha que omissão é só esquecer de fazer algo bom, mas teologicamente é a incapacidade de atingir a glória e a perfeição de Deus, Tá, e a outra via é a comissão, a transgressão. que já é a rebelião ativa. É o cruzar a linha proibida de propósito. Fazer exatamente aquilo que foi dito não faça. É ler a placa de não ultrapasse e dar um passo à frente, né? Mas sabe o que realmente me pegou nessa fase da patologia? A natureza parasitária do mal. Ah, os conceitos de privatiato e negatio. Isso, o material explica que o mal não é uma substância criada lá no início do universo. Não é tipo uma força independente. Não, o mal é totalmente definido pela privação ou negação do bem. Ele não existe por si só. E isso me lembrou muito a analogia do hospedeiro e da sanguessuga, que é apresentada nas fontes. Ou até a ideia da ferrugem num carro. Então quer dizer que o mal é totalmente dependente do bem para sequer existir? Sim, perfeitamente. Assim como o termo anticristo não faria o menor sentido se não existisse o Cristo antes. O mal precisa do bem para poder parasitar. Nossa. Ausência e privação da justiça original. Ele não cria nada do zero. Ele só corrompe a estrutura saudável que já estava lá. Uau! Então a cegueira só é terrível porque a visão existe. A doença só faz sentido porque a saúde é o estado original. Isso destrói aquela visão romântica de que o bem e o mal são forças iguais lutando desde sempre, né? Exatamente. O mal é sempre uma distorção. Ele é um hospedeiro, ele é um parasita num hospedeiro. O que nos leva direto para a fase 3, a genética. Porque se a doença é esse parasita mortal que corrompe tudo, como é que a gente contraiu isso? É aí que entra a ideia do pecado original. E a primeira coisa a se fazer é derrubar o mito da maçã. Sim, porque quando se fala em pecado original, qualquer um logo imagina aquela pintura clássica de Adão, Eva e uma fruta mordida, né? Como se fosse só um evento histórico isolado. Mas, teologicamente, o pecado original não se refere à primeira maçã mordida. Ele descreve a nossa própria natureza caída atual, a genética com a qual a gente já nasce. E tem uma frase no material que resume isso perfeitamente. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Essa inversão é o coração da doutrina. O problema não é que a gente tropeça de vez em quando. O problema é que a fonte está poluída na base. A natureza dita a ação. E para ilustrar como essa genética afeta até as coisas que a gente considera boas, tem aquela analogia visual maravilhosa do iceberg das boas obras, né? Isso, o conceito da virtude cívica. Porque, tipo, pensa no iceberg. Acima da superfície, na parte visível, a gente tem a virtude cívica. É a pessoa dirigindo no limite de velocidade, pagando os impostos, sendo educada. Aparentemente está tudo certo, está obedecendo a lei. Mas a teologia manda a gente olhar para debaixo da água, para a base desse iceberg. E é aí que o bicho pega. Qual é a verdadeira motivação por trás daquela obediência visível? Na grande maioria das vezes, o material mostra que é o medo de uma multa, o desejo de ser elogiado pela sociedade ou algum interesse pessoal. Pois é, o coração não está obedecendo a lei por um amor puro e incondicional ao Criador. A motivação primária está focada no próprio umbigo. E qual é a conclusão que o Sproul tira disso? A conclusão genética é pesada. O homem caído simplesmente não possui a capacidade ou a motivação de obedecer a Deus por puro amor. Então, mesmo quando a gente faz coisas, entre aspas, boas para a sociedade, a gente ainda falha miseravelmente no padrão de Deus. Porque Deus julga o coração e não só a mecânica da ação externa, né? Exato. O padrão exige perfeição tanto na ação quanto na motivação. Bom, isso nos empurra para a fase 4, prognóstico. Porque se até as nossas boas obras estão contaminadas por medo e orgulho lá no fundo, qual é o nosso prognóstico real? Qual é o estado da nossa vontade? Para responder isso,
O estudo traz a matriz de Agostinho de Hipona sobre o poder da vontade humana. É uma análise histórica e essencial. Vamos detalhar isso. Como era essa matriz lá na criação? Na criação, antes da queda, Agostinho diz que Adão e Eva tinham um poder genuíno de escolha. Eles tinham o posse peccari, que é a capacidade de pecar, mas eles também tinham o posse não peccari, a capacidade de não pecar. Ou seja, o livre-arbítrio real estava ali. Eles podiam escolher o erro, mas tinham toda a arquitetura necessária para escolher o acerto e nunca pecar. Isso. Mas aí veio a queda. E a condição caída alterou toda essa nossa arquitetura estrutural. Nós mantivemos a capacidade de pecar, mas nós perdemos o posse não pecar. Espera, a gente perdeu a capacidade de não pecar? Exatamente. O poder de pecar ficou tão enraizado no nosso coração que agora entramos no estado de não posse não pecare. É impossível não pecar. Caramba, essa é a tal da incapacidade moral? E eu lembro de ler isso e pensar, mas como é justo a gente ser julgado se é literalmente impossível não pecar? É uma tensão que muita gente sente. Mas a explicação é que a incapacidade não é uma coerção física. Ninguém está forçando ninguém a pecar contra a própria vontade. Ah, então é porque a nossa própria vontade está corrompida. Isso. A gente peca porque quer pecar. A nossa inclinação natural ama o pecado. Então a impossibilidade vem dos nossos próprios desejos distorcidos, não de uma marra externa. É o paradoxo da depravação total. E eu queria que a gente desempacotasse um pouco até onde vai essa corrupção. Porque depravação total soa como se todo mundo fosse, tipo, o pior monstro possível o tempo todo. É um erro comum pensar assim. Depravação total não significa que somos o pior que poderíamos ser. Significa que o pecado afetou cada parte do nosso ser. A totalidade da pessoa foi atingida. Ah, entendi. Então atinge a mente, né? Com pensamentos distorcidos, ignorância espiritual. Atinge o coração e a vontade, que ficam escravizados aos desejos de rebelião que a gente acabou de falar. E atinge até o corpo, com a suscetibilidade a doenças, decadência e a própria morte. Nada escapou da ferrugem. Mas tem um detalhe maravilhoso nesse material. Apesar dessa corrupção severa e dessa incapacidade moral, a imagem de Deus em nós não foi apagada. Nós continuamos sendo humanos. Sim, a humanidade não foi aniquilada. Continuamos sendo criaturas de Deus com criatividade, inteligência e dignidade. Mas somos criaturas estruturalmente arruinadas. É como olhar para uma mansão histórica maravilhosa que pegou fogo. A estrutura está toda preta de fumaça, o telhado desabou. Você ainda consegue ver a genialidade do arquiteto nas paredes que sobraram, mas a casa em si está inabitável. Essa analogia é perfeita. A beleza original está lá, mas está sob ruínas. O que nos leva direto para a fase 5, a cura. Sim, porque a gente precisa saber se tem jeito de reformar essa mansão. Qual é a cura para essa condição? E aqui o material entra num espectro de visões sobre a queda, contrastando a posição bíblica com outras ideias. E o debate geralmente fica entre duas visões principais. O material explica primeiro o semipelagianismo. Que é uma visão mais, digamos, otimista da coisa. Bastante otimista. O semipelagianismo diz que, sim, houve a queda, mas o homem ficou apenas doente. Ele está muito mal, mas lá no fundo ainda sobrou um pouquinho de justiça intacta. Seria como um paciente na UTI que ainda tem força para esticar o braço e pegar o remédio sozinho, né? Ele precisa de ajuda, mas dá o primeiro passo. Exato. Essa visão diz que o homem pode dar o primeiro passo em direção a Deus por conta própria. Mas a posição agustiana e bíblica que o Sproul defende é bem mais severa. O homem não está doente, ele está em morte espiritual. Nossa, morte espiritual. E o material cita Romanos 3, né? Não há quem busque a Deus. Romanos 3, versículos 10 a 12. A Bíblia é clara. Ninguém, no estado natural, busca Deus no tribunal da sua justiça. As pessoas podem buscar os benefícios de Deus, a paz, a cura, mas não a Deus em si. Porque mortos não buscam nada. O eletrocardiograma espiritual está plano. E é por isso que os exames finais que o material traz são decisivos, especialmente a negativa universal de João 6,65. O próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim,
se pelo Pai não lhe for concedido. Isso quebra qualquer ideia de que a gente tem uma faísca de bondade para dar o primeiro passo. E é aí que entra a solução em João 3,3, o novo nascimento. Se o homem está morto nos delitos e pecados, a cura não é um remédio. A cura é uma ressurreição. A libertação da prisão do pecado exige uma obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o papel de vivificar, né? Soprar vida naquela casa em ruínas antes mesmo da pessoa conseguir pedir por ajuda. Exatamente. A vida precede a fé. Você precisa estar vivo para poder enxergar e crer. De fazer absolutamente nada para se curar parece desesperador. Mas a síntese teológica que que o autor traz, mostra que essa doutrina não existe para causar desespero. De jeito nenhum. O objetivo dessa verdade pesada é a humilhação do orgulho. É para destruir a ilusão humana de autonomia. Uhum. Arrancar pela raiz aquela arrogância de achar que nós somos os capitães da nossa própria salvação. Isso. Nós não somos pacientes num leito de hospital precisando só de uma forcinha. Somos mortos necessitando de uma ressurreição. E quando a gente entende isso, a única resposta possível é a gratidão profunda. É. Quando Lázaro saiu do túmulo, ele não ficou se gabando de ter tido a força de vontade de ressuscitar. Ele só podia agradecer a quem o chamou para fora. Perfeito. A gravidade da doença é o que magnifica o poder e a beleza do médico. De jornada, não é? Vamos fazer um resumo aqui? A gente começou vendo sintomas de alienação nos nossos relacionamentos e até em nós mesmos. Passamos pela descoberta de que o mal é um parasita na nossa genética moral. Exato. E entendemos que a nossa vontade sofre de uma incapacidade moral severa, chegando àquele diagnóstico assustador de que estamos espiritualmente mortos. Mas a obra do Espírito Santo é essa intervenção externa milagrosa. É um arco completo e profundo. Com certeza. E para quem acompanha a gente, isso deixa uma provocação final bem tensa. Se a nossa condição não é uma espécie de neutralidade moral, aguardando um bom ambiente para florescer. E se a gente não é só um paciente que precisa de uma vitamina? Pois é. De que maneira isso deveria mudar a nossa postura em relação a toda essa cultura de autoajuda? Como isso impacta as nossas tentativas diárias de consertar os problemas profundos do mundo só com regras e virtudes cívicas de superfície? É uma boa pergunta para se fazer. A gente tenta resolver na superfície o que só uma ressurreição pode curar. Fica aí essa provocação para a gente refletir. Pessoal, eu quero agradecer demais o tempo e a companhia de todos nesse mergulho. Foi um privilégio debater esse tema. Obrigado, pessoal. Continuem questionando, continuem buscando as raízes das coisas. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.